sétimo ano, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Comigo tudo bem, graças a Deus. Somos gratos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos iniciando o nosso trabalho dessa semana, ok? Espero que esteja todo mundo bem. Então vamos lá começar as nossas atividades. Bem, na aula passada foi falando sobre os cuidados com os jogos eletrônicos, né? E eu deixei uma pequena atividade que se encontra na página 35. A primeira questão, ela pede para discutir com colegas e professores, não é isso? Mas nós sabemos que no momento não é possível, mas também podemos fazer de forma individual, certo? Então, discuta com seus colegas e seu professor os limites de uso da tecnologia. Tome como ponto de partida o seguinte questionamento. Qual é o questionamento? Tá lá, né? Uma pergunta. De que forma pode-se assegurar o bem-estar no convívio entre as pessoas em meio às novidades tecnológicas? De que forma pode assegurar o bem-estar no convívio? Na opinião de vocês, vocês irão colocar a resposta, né? Em seguida, escreva um pequeno texto relatando os resultados do debate. Então, você vai escrever um pequeno texto colocando seu ponto de vista em relação ao assunto, certo? De que ponto ou de que forma nós podemos assegurar o bem-estar no convívio entre as pessoas em meio às novidades tecnológicas? Nós podemos assegurar o bem-estar, né, sabendo fazer o uso dessa nova tecnologia ou dos meios tecnológicos, mas nunca esquecendo o convívio com as pessoas, nunca deixando que os usos, né, da tecnologia venham atrapalhar o nosso convívio, o nosso bem-estar, ao lado de pessoas amigas, ao lado de familiares, as reuniões importantes de família, né? Esse momento é um momento que requer realmente a atenção física de cada um, presença de cada um. Então, existe um limite, né, para nós fazermos uso da tecnologia, respeitando algumas coisas que são necessárias que nós façamos isso de forma natural, como a questão familiar, a questão de relacionamento entre família, entre amigos, né? Não pode ser sempre, nem unicamente através de redes sociais, de uso tecnológico. A segunda questão. Com a ajuda do professor, pesquise orientações quanto ao uso correto da tecnologia. Converse sobre esse tema com seus colegas. Após isso, registre as medidas dentre as encontradas que você adota e as que você precisa passar a adotar. Ele fala de orientações de uso correto da tecnologia. Na minha opinião, tem sim uma receita para esse uso correto, né? Nós encontramos, toda vez que a gente faz uma pesquisa em relação a esse uso, né, as orientações ao uso correto da tecnologia, nós vamos encontrar sempre orientações. Ter cuidado, né, em acessar determinados apps, vamos dizer assim, ter cuidado em utilizar realmente essa tecnologia, não ter medo realmente de testar, de utilizar, de conhecer, enfim. A terceira questão diz o seguinte: descreva no quadro abaixo, em forma de texto ou desenho, manias suas ou de pessoas conhecidas com o uso da tecnologia. Reflita e responda. Essas manias são saudáveis? Bem, algumas atividades que eu já recebi, eu percebi que fizeram desenhos. Alguém fez desenho usando o celular, né, mostrando ele em uma sala, num local da sua casa, com várias pessoas reunidas ali, mas que cada um estava no seu canto, ligado ao aparelho celular, mexendo, né, pesquisando, navegando, enfim. Eles estavam todos presentes, mas o que dava a entender é que no mesmo instante não tinha ninguém juntos dos outros, porque a conversa entre si, o diálogo entre si, entre pai, filhos, enfim, ele não estava acontecendo. Então esses momentos, eles são importantes, né? Você refletir sobre eles. E aí,
o aluno escreveu lá embaixo que ele fez aquele desenho, era uma coisa que ele tinha refletido muito e que ultimamente tinha deixado de fazer parte da sua vida. E era algo que ele precisava consertar, voltar atrás, rever, né, como melhor aproveitar esse momento em família. Então ele mostrou o quê? Que o meio tecnológico, ele ajuda e ele atrapalha. Então nesse momento ele percebeu que a conversa em família estava fazendo falta, certo? E é uma coisa que ele pretende consertar, ou pelo menos diminuir, né, o uso dessas tecnologias enquanto estiver no momento família, ok? Então, nós vamos para o capítulo 3, né, os nossos assuntos eles são pequenos. Nós vamos para o capítulo 3 porque sexto ano ele tem até o 6º capítulo, mas não que nós já estamos, o 7º ano aliás tem 6 capítulos, mas não que nós já estamos no 3º bimestre, certo? Nós ainda estamos no 2º bimestre, ok? Então o assunto hoje do terceiro capítulo é referente ao trabalho. Para começar, lá no Conhecimentos Prévios, tem as seguintes perguntas. Para você, o que é trabalho? Você já presenciou situações em que crianças ou adolescentes estavam trabalhando? É verdade que o homem que não trabalha não tem honra? Quando você estuda também é um trabalho? Você, estudante, já sofreu exploração no trabalho infanto-juvenil? Algumas dessas questões, uma dessas questões, ou todas elas, né, nós temos um certo conhecimento. Então, para você, o que é o trabalho? A primeira, né? Então, para nós, para mim, o trabalho ele é uma fonte importante, é um meio pelo qual nós adquirimos, né, meios para nos sustentarmos. Esse trabalho ele é essencial na vida de todos nós. Todos nós precisamos, todos nós temos as nossas formas, temos meios de trabalhar. Existe trabalho de todas as maneiras, né? De todos os modos, de todos os jeitos, e todos eles são considerados um trabalho. Do mais simples ao mais sofisticado, ele é um trabalho, né? Então, o trabalho ele é a fonte essencial na vida do ser humano. Nós necessitamos dele. E a Bíblia foca em relação ao trabalho, lá em 2 Tessalonicenses 3, do 10 ao 12, ele diz da seguinte forma: se não trabalhar, é melhor que não coma. Então, o trabalho ele faz parte, né, da vida do ser humano, ele é indispensável, nós sabemos disso. A segunda questão: você já presenciou situações em que crianças e adolescentes estavam trabalhando? Sim, isso acontece, né? Tem família que precisa da ajuda dos filhos para complementar a renda, né? Vende alguma coisa, faz alguma coisa para ajudar os pais em complementação de renda. É certo, tia? Não é certo. Criança trabalhar não é certo, porque ela vai chegar à idade certa dela trabalhar. Nesse caso, é uma necessidade, né? Mas nem por ser essa necessidade, ela é certa. Mas pode acontecer sim. A próxima. É verdade que o homem não trabalha. É verdade que o homem que não trabalha não tem honra? Bem, é uma questão, né, que a gente vê a primeira expressão de alguém, quando tem conhecimento realmente de alguém que não tem um trabalho, chama logo de vagabundo, né? Então, trabalhar é honra. O trabalho é uma honra. Ele dignifica o homem, né? Vamos dizer, é uma identidade que consta, né, da presença humana, seja ele homem, seja ele mulher. O trabalho ele é honra, certo? Quando você estuda também é um trabalho? Na sua opinião, é um trabalho? Sim, gente, é um trabalho. Você está fazendo algo, né? Então é um trabalho que mais tarde
desse trabalho você vai colher frutos, certo? Todo trabalho que a gente faz, todo trabalho que a gente exerce, mais na frente nós vamos colher os frutos desse trabalho. Então, o estudante está trabalhando. Mais tarde, na sua profissão, é a hora dele colher os seus frutos, ok? Quando você estudante, já sofreu exploração no trabalho infanto-juvenil? Bem, essa questão, né, pode até acontecer. Então, nós vamos lá, começando, certo? Certamente, você ainda não trabalha, apenas se dedica aos estudos. E nós acabamos de ver o quê? Uma pergunta referente ao estudo. O estudo é um trabalho? Sim, ele é um trabalho diferenciado, mas ele é um trabalho, certo? Então, certamente você ainda não trabalha, apenas se dedica aos estudos. Mas muitas pessoas à sua volta trabalham, como o professor que está na sua sala de aula e alguns de seus familiares. O trabalho é um aspecto importante na nossa vida e por isso devemos estar atentos às questões a ele relacionadas, pois elas afetam a todos nós. Neste capítulo, veremos, por exemplo, que não foi sempre que a mulher trabalhou em tantas áreas como atualmente e que ainda hoje existe exploração de trabalho entre as mulheres, crianças, pessoas desfavoráveis economicamente. Bem, como eu falei para vocês que existem muitas formas de trabalho, por exemplo, o nosso trabalho quanto professor, ele não parou. Nós observamos, nós estamos em casa, devido ao momento da pandemia, um momento complicado que nós estamos passando, distanciamento, isolamento social. Então, mesmo assim, o nosso trabalho, ele continua. Nós de casa e vocês aí, certo? Esse trabalho, eu posso até dizer para vocês que ele tenha multiplicado, mas é prazeroso fazer isso para vocês, ok? Mesmo a distância é 10. Então, esse trabalho, como eu falei, existe várias formas de trabalhar. Em casa, vocês estão fazendo também alguma coisa, nesse momento. Não trabalhamos só na rua, tem vários tipos de trabalhos que podem ser desenvolvidos, em casa, na rua. Em casa nós temos o trabalho doméstico, que por sinal é um trabalho que não termina nunca, é um trabalho que a mamãe está sempre fazendo, mas que ela também pode ter a ajuda de vocês, Todos em casa, todos em conjunto podem estar uns ajudando os outros, tipo secando uma louça, arrumando a sua cama, varrendo a casa, por que não lavando o banheiro? São tarefas domésticas que todos nós podemos exercer, independente de quem seja. Até a criança com seus 7, 8, 9 anos, ela sabe arrumar a sua cama, ela sabe varrer a casa, ela sabe secar a louça, ela sabe encher as garrafas. É um trabalho. Então, dentro da nossa própria casa, nós também temos as formas de trabalho, de desenvolver esse trabalho. É uma tarefazinha dedicada para cada um. E eu espero que a mamãe, nessa quarentena, tenha aproveitado, colocado aí tudo, dividindo as tarefas para as criançadas, desde eu estudar ao também ajudar os seus afazeres domésticos, certo? Então, para refletir, nós temos um texto para refletir cada vez mais na página 37, certo? Cada vez mais o trabalho encontra-se forçadamente distanciado do produto de seu trabalho. Cada vez mais o trabalhador encontra-se forçadamente distanciado do produto de seu trabalho. Distancia-se por estar desenvolvendo uma atividade mínima, especializada e repetitiva, na qual muitas vezes desconhece o produto final, resultante da junção de tantas pequenas tarefas. E distancia-se também pelo fato de muitas vezes a remuneração por ela obtida ser insuficiente para ter acesso àquilo que é produto do seu próprio trabalho. O trabalhador no capitalismo é infinitamente diferente do artesão. Enquanto o artesão tinha tal domínio sobre seu local de trabalho, seus horários, suas atividades e matérias-primas,
e valor monetário do seu produto, o trabalhador de hoje se encontra submetido às tarefas, condições e a horários predestinados pelo patrão. Detentor dos meios de produtos, as relações nesses sistemas são fortemente marcadas pelo poder. Bem, o texto para refletir nos diz o seguinte: antigamente, os produtos eram produzidos em manufaturas, ou seja, uma pessoa só era responsável por todo o processo, desde a matéria-prima até o produto final. Hoje isso mudou. A produção é feita em etapas e cada trabalhador é responsável por uma etapa. Exemplo, a construção de um carro. O motor é feito por uma pessoa, a lataria por outra, e no final, juntam-se todas as peças e aí a gente vê o produto final terminado. Mas que ela passou por determinadas etapas e também todas elas feitas por pessoas diferentes, ok? Então, fica terminando por aqui a nossa aula de hoje. Eu vou deixar como atividade, vai ser uma atividade diferenciada. Vocês irão, claro, em casa, gravar um pequeno vídeo desenvolvendo um trabalho em casa, fazendo algum tipo de trabalho em casa, certo? Seja ele arrumando a sua cama, seja ele arrumando os seus brinquedos, seja ele secando a louça para a mamãe. Então você vai gravar esse pequeno vídeo e me enviar como atividade, tá bom? Até a nossa próxima aula.